Neymar parou no meio da rua, os olhos arregalados, o peito apertado, incapaz de acreditar no que via. Ali, diante dele, um homem de olhar perdido, roupas rasgadas e um rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento. Mas não era só isso. Algo na expressão daquele desconhecido fez Neymar sentir um nó na garganta. Era como se aquele olhar contasse uma história que precisava ser ouvida. Uma história que, ao final, faria seu coração se partir em 1000 pedaços. O craque do futebol, acostumado a multidões e holofotes, sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele tentou engolir em seco, mas a emoção era forte demais. O que aquele homem acabara de dizer fez seus olhos se encherem de lágrimas. Neymar nunca havia se sentido assim antes. Uma dor tão profunda, uma verdade tão crua, que nem todo o dinheiro do mundo poderia apagar. "Você acredita no destino, rapaz?" perguntou o mendigo, com a voz rouca e cansada. Neymar não soube o que responder. Algo na maneira como aquele homem falava parecia carregar um peso invisível, um peso que o próprio Neymar começava a sentir. Por que aquele homem lhe dizia isso? O que ele sabia? E por que tudo aquilo fazia seu coração acelerar? A verdade era simples, mas ao mesmo tempo devastadora. O homem que estava diante de Neymar já tivera tudo: família, casa, uma vida digna. Mas tudo lhe foi tirado de uma maneira brutal, algo que poderia acontecer com qualquer um de nós. Algo que ninguém está preparado para enfrentar. E naquele momento, Neymar compreendeu que a dor daquele homem não era apenas dele, era a dor de milhares, a dor da perda, a dor da solidão, a dor do esquecimento. "Eu já tive um filho, sabia?" sussurrou o mendigo, olhando diretamente nos olhos de Neymar. O craque sentiu um arrepio. O que aquele homem ia dizer em seguida mudaria tudo. Neymar nunca mais esqueceria aquelas palavras. Nunca mais seria o mesmo. E você também não será. Declare: "Tenho fé", se acredita no poder da intercessão divina. O silêncio entre os dois era quase insuportável. Neymar sentia que precisava fazer algo, mas não sabia o quê. Ele queria dizer algo, queria encontrar as palavras certas, mas nada parecia suficiente. Como alguém tão grande, tão conhecido, tão amado pelo mundo inteiro, podia se sentir tão pequeno diante daquela situação? O que aquele homem tinha vivido era mais forte do que qualquer coisa que Neymar já tinha enfrentado. E saber disso fazia seu coração doer. O mendigo olhou para o chão, como se revivesse cada momento de sua tragédia. Seus dedos trêmulos seguravam um pequeno pedaço de papel. Neymar mal piscava. Ele sentia que, se desviasse o olhar por um segundo, poderia perder algo importante. O homem respirou fundo e, sem pressa, abriu aquele papel amassado. E quando Neymar viu o que estava escrito, uma lágrima escorreu pelo seu rosto. O nome de uma criança, uma data e um pedido de perdão. "Eu prometi que nunca o abandonaria, mas o destino fez isso por mim", disse o homem, e sua voz quase se quebrou. Neymar apertou os punhos. Algo dentro dele queria gritar, queria mudar aquilo, queria encontrar uma maneira de apagar toda aquela dor, mas ele sabia que não podia, e isso o destruía por dentro. "Você sabe o que é perder tudo?" perguntou o mendigo, com os olhos brilhando de lágrimas contidas. Neymar sentiu um nó na garganta. Ele sabia que já tinha enfrentado dificuldades, já tinha passado por momentos difíceis, mas aquilo era diferente. Ele nunca tinha visto a dor de tão perto, nunca tinha sentido o peso do desespero de outra pessoa de uma maneira tão real. "Eu tenho esperança. Se você acredita que mesmo os maiores desafios podem ser superados." O homem então contou sua história. Palavras ditas entre suspiros, lembranças que doíam mais do que qualquer ferida. Ele não pedia pena, não queria caridade. Só queria que alguém o ouvisse, que alguém soubesse que ele ainda existia, que sua história não havia sido apagada por completo. E naquele momento, Neymar percebeu algo. Percebeu que às vezes o maior presente que podemos dar a alguém não é dinheiro, nem fama, nem bens materiais. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é ser vista. O mendigo falou sobre sua família, sobre como um dia tudo era normal, e no outro, sua vida virou de cabeça para baixo. Como num piscar de olhos, ele perdeu tudo. Trabalho, casa, esposa, filho, e como depois disso ele nunca mais conseguiu se reerguer. A dor o consumiu, a culpa o destruiu, e quando percebeu, estava sozinho no mundo. Neymar sentiu um aperto no peito.
porque, no fundo, aquilo podia acontecer com qualquer um. Ninguém está livre de um destino cruel, e saber disso era assustador. O homem então olhou para Neymar e perguntou: se eu tivesse tido uma segunda chance, você acha que minha vida seria diferente? O craque não soube responder, mas sabia que estava diante de algo muito maior do que ele mesmo. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. O vento soprou forte, como se a própria cidade estivesse ouvindo aquela conversa. Neymar se virou para o céu, buscando uma resposta, mas não havia resposta fácil para aquela dor. O que ele poderia fazer? Como ajudar alguém que perdeu tudo? Como consolar uma alma que já não sabia mais o que era esperança? O mendigo segurava o pedaço de papel como se fosse o único vínculo que ainda tinha com o passado. Seus olhos estavam marejados, mas havia uma chama ali dentro, algo que o tempo não conseguiu apagar. E Neymar percebeu que aquela história não era só sobre dor, era sobre resistência, sobre não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Neymar então respirou fundo. Ele não podia mudar o passado, não podia apagar as feridas daquele homem, mas podia fazer algo que talvez parecesse pequeno para o mundo, mas que para aquele homem significaria tudo. E naquele instante, ele tomou uma decisão que mudaria não só a vida do mendigo, mas também a sua própria. Neymar estendeu a mão sem hesitar. O mendigo olhou para ele confuso, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Por um momento, seus olhos brilharam com algo que ele não sentia há muito tempo: esperança. Aquele simples gesto, tão pequeno, tão comum, significava tudo para alguém que havia sido ignorado por tanto tempo. Mas não era só isso. Neymar não queria apenas dar um aperto de mão e seguir seu caminho. Ele queria ouvir, queria entender, queria, de alguma forma, mostrar que aquele homem ainda importava. O silêncio entre os dois durou alguns segundos, mas foi o suficiente para que Neymar sentisse um aperto no coração. Ele já tinha visto sofrimento antes, já tinha lidado com histórias tristes, mas aquilo era diferente, porque naquele momento ele percebeu que poderia ser qualquer um. Poderia ser ele, poderia ser alguém que ele amava, poderia ser qualquer pessoa que em um instante perdesse tudo e se visse completamente sozinho no mundo. O mendigo respirou fundo, parecendo se preparar para dizer algo, mas quando abriu a boca, sua voz falhou. Seus olhos estavam marejados e Neymar sentiu sua própria garganta fechar. O que aquele homem queria dizer? O que ele queria compartilhar? A dor que carregava era tão grande que parecia difícil de colocar em palavras, mas Neymar esperou. Ele sabia que, às vezes, tudo o que alguém precisa é de tempo para conseguir se expressar. Eu não sempre fui assim, o homem finalmente disse, sua voz quebrada. Já tive uma casa, já tive uma família, já tive um filho que amava mais do que tudo neste mundo. Ele fechou os olhos por um momento, como se tentasse conter as lágrimas. Mas o destino me levou tudo. Neymar sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Aquelas palavras ecoaram em sua mente. O destino me levou tudo. O que poderia ter acontecido? Como alguém que um dia teve tudo pôde acabar daquela maneira? A resposta para essa pergunta, no entanto, foi mais cruel do que ele poderia imaginar. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. O homem contou que perdeu a esposa em um acidente de carro. A dor foi insuportável. Ele tentou seguir em frente, tentou ser forte pelo filho, mas algo dentro dele se quebrou. Ele não conseguia mais ser o mesmo. O luto o consumiu e pouco a pouco ele perdeu tudo. Perdeu o emprego, perdeu a casa, perdeu a guarda do filho e, no fim, perdeu até a própria identidade. O mundo seguiu em frente, mas ele ficou para trás, preso em um sofrimento do qual não conseguia escapar. Neymar ouviu cada palavra com atenção, sentindo um nó se formar em seu peito. Era impossível não se comover com aquela história. Ele viu a dor nos olhos daquele homem, uma dor que o tempo não apagou, uma dor que ninguém deveria carregar sozinho. Mas ali estava ele, perdido no meio da cidade, invisível para todos, exceto naquele momento. Eu só queria uma segunda chance, o mendigo sussurrou, quase como se falasse para si mesmo. Uma chance de dizer ao meu filho que eu nunca quis abandoná-lo, que eu sempre o amei,
que mesmo quando tudo desmoronou, ele ainda era a coisa mais importante da minha vida. Eu tenho esperança se você acredita que mesmo os maiores desafios podem ser superados. O silêncio caiu sobre eles mais uma vez. Neymar sentia um turbilhão de emoções dentro de si. Ele queria dizer algo, mas que palavras poderiam aliviar aquela dor? Que palavras poderiam trazer aquele homem de volta para a vida que ele perdeu? O tempo não pode ser revertido. O passado não pode ser mudado. Mas havia algo que Neymar sabia que poderia ser feito. Algo que talvez não apagasse a dor, mas que trouxesse um pouco de luz para aquela escuridão. Você sabe onde ele está? Neymar perguntou, sua voz carregada de emoção. O mendigo hesitou. Seus olhos vagaram para o chão, como se tivesse medo da resposta. Eu não sei, ele admitiu. A última vez que o vi, ele tinha 8 anos. Hoje, ele já deve ser um homem. Neymar sentiu seu coração acelerar. O que faria agora? Ele sabia que aquela história não podia terminar ali. Ele sabia que aquele homem merecia mais. Mas será que era possível mudar algo depois de tanto tempo? Será que aquele reencontro poderia acontecer? E, acima de tudo, será que ainda havia tempo para o perdão? Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Neymar ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. O homem diante dele não era apenas mais um entre tantos que a sociedade escolheu ignorar. Ele era um pai, um homem que havia amado, perdido e sofrido mais do que qualquer um poderia imaginar. Mas ainda havia algo ali, algo que o tempo não conseguiu apagar, esperança. E naquele momento, Neymar percebeu que não podia simplesmente seguir seu caminho e fingir que nada aconteceu. Se você tivesse uma chance de vê-lo de novo, o que diria? Neymar perguntou, sentindo sua própria voz embargar. O mendigo olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas que teimavam em cair. Diria que nunca deixei de amá-lo. Diria que sinto muito por não ter sido forte o suficiente. Diria que todos os dias, antes de dormir na rua, oro para que ele esteja bem. O homem fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Mas talvez ele já tenha me esquecido. Talvez eu seja apenas uma sombra em um passado que ele preferiu apagar. O silêncio era quase sufocante. Neymar sentia um aperto no peito, um peso que não podia ignorar. Ele sabia que não podia mudar o passado daquele homem, mas sabia que o presente ainda estava em suas mãos. E talvez, só talvez, ainda houvesse tempo para um recomeço. Declare, Deus é fiel, se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Se eu pudesse ajudá-lo a encontrar seu filho, você aceitaria? A pergunta saiu antes mesmo que Neymar pudesse pensar. O mendigo arregalou os olhos, como se não acreditasse no que acabara de ouvir. Você faria isso por mim? Sua voz tremia. Um misto de incredulidade e medo. Medo de acreditar. Medo de esperar. Medo de, mais uma vez, ser decepcionado pelo destino. Se há uma chance, por que não tentar? Neymar respondeu, com convicção. Ele não sabia se conseguiria, mas sabia que não podia simplesmente ir embora e esquecer aquela história. Algumas coisas são colocadas em nosso caminho por um motivo, e ele sentia, no fundo do seu coração, que aquele encontro não havia sido por acaso. O mendigo olhou para Neymar por um longo tempo, como se procurasse algum sinal de que aquilo não era um sonho. E então, depois de um suspiro pesado, ele murmurou, meu filho se chama Lucas. Eu tenho esperança, se você acredita que mesmo os maiores desafios podem ser superados. Aquela revelação fez algo dentro de Neymar se acender. Lucas, um nome, uma pista, uma chance de dar àquele homem algo que ele nunca pensou que teria de volta, uma esperança real. Você se lembra de mais alguma coisa sobre ele? Neymar insistiu. Um sobrenome, um lugar onde ele poderia estar? O mendigo balançou a cabeça lentamente. Eu lembro que ele tinha um grande sonho. Queria ser jogador de futebol, como você. Aquilo fez Neymar prender a respiração. O destino poderia ser tão irônico assim? Seria possível que em algum lugar Lucas ainda sonhasse em seguir os passos que seu pai não teve chance de ver? E mais do que isso, será que ele ainda guardava alguma memória daquele homem que, apesar de tudo, nunca deixou de amá-lo? Deixe, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. O coração de Neymar batia forte. Ele sabia que essa história
história estava longe de terminar. Sabia que o caminho não seria fácil. Mas uma coisa era certa: ele não deixaria esse homem sozinho. Não agora. Não depois de tudo o que ouviu. O mendigo apertava o pequeno pedaço de papel entre os dedos, como se ele fosse a única coisa que ainda o conectava ao passado. Neymar olhou para ele e soube que dali em diante nada mais seria igual. Ele havia tomado uma decisão, uma que mudaria tudo. Mas o que viria a seguir, ninguém poderia prever. O vento soprou forte, fazendo o pedaço de papel tremular entre os dedos trêmulos do mendigo. Neymar observava cada detalhe, sentindo o peso daquele momento. Era como se o universo tivesse colocado aquele homem em seu caminho por um motivo maior. Mas e se Lucas não quisesse vê-lo? E se ele tivesse seguido sua vida sem olhar para trás? Essas perguntas martelavam na cabeça do jogador, mas ele sabia que não poderia ignorar aquilo. Algo dentro dele dizia que precisava tentar. Você está disposto a enfrentar o que vier, não importa a resposta? Neymar perguntou, olhando diretamente nos olhos do homem. O mendigo hesitou. O medo era visível. O medo de que seu filho tivesse seguido em frente, de que seu nome não significasse mais nada para ele. Mas então ele ergueu o olhar e respirou fundo. Eu preciso saber. Nem que seja para ouvir da boca dele que já me esqueceu. Sua voz era um sussurro, mas carregava uma determinação silenciosa. Neymar sentiu um arrepio. Quantas vezes a vida nos coloca diante de decisões difíceis e quantas vezes temos coragem de enfrentá-las? Declare: Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Neymar pegou seu celular e começou a digitar. Ele tinha contatos, amigos no mundo do futebol. Se Lucas um dia sonhou em ser jogador, talvez houvesse um rastro, um caminho a ser seguido. O mendigo observava tudo com os olhos arregalados, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Cada toque na tela do celular de Neymar parecia um passo em direção ao impossível. Você se lembra de onde moravam antes de tudo acontecer? Neymar perguntou, sem tirar os olhos do telefone. O homem assentiu. Sim, morávamos em uma pequena cidade. Ele jogava em um time juvenil, sempre dizia que um dia seria grande. Um brilho passou pelos olhos do mendigo. Era um pedaço de felicidade misturado com saudade. Ele era bom, muito bom. Neymar fez uma pausa. Seu olhar se fixou no nome que apareceu na tela do celular. Ele sentiu um frio na espinha. Lucas. O mendigo prendeu a respiração. Você encontrou algo? Sua voz era carregada de ansiedade, de um desespero silencioso que crescia a cada segundo. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Neymar leu as informações com atenção. Um jogador com o mesmo nome, mesma idade. Era ele. Não havia como ter certeza ainda, mas algo dizia que estavam no caminho certo. O coração do mendigo disparou. Ele queria acreditar, queria muito acreditar. Mas o que faria se fosse mesmo seu filho? O que diria se tivesse apenas alguns segundos para falar com ele depois de tantos anos? Eu não sei o que vou dizer. E se ele me odiar? A voz do mendigo tremia. Neymar olhou para ele com firmeza. Você não pode mudar o passado, mas pode estar aqui agora. O que importa não é como vocês se perderam, e sim o que vai fazer quando se reencontrarem. O silêncio tomou conta do ambiente. O mendigo fechou os olhos por um instante, respirou fundo e então, com lágrimas nos olhos, murmurou: Eu só quero que ele saiba que sempre o amei. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Neymar sabia que aquela história estava longe de terminar, mas ali, naquele instante, algo havia mudado. Uma nova esperança nascia. Um caminho estava se abrindo, e o que aconteceria a seguir, ninguém podia prever. O ar parecia mais pesado. O mendigo olhava fixamente para Neymar, esperando alguma confirmação, alguma palavra que acalmasse o turbilhão dentro dele. O jogador respirou fundo. Ainda não podia afirmar nada com certeza, mas tudo apontava para uma possibilidade real. Uma possibilidade que poderia mudar a vida daquele homem
para sempre. Eu preciso confirmar algumas coisas, Neymar disse, sem querer criar falsas esperanças. Mas há um jogador com esse nome nessa idade e ele está em um clube da região. Os olhos do mendigo brilharam. Por um momento ele pareceu não acreditar no que estava ouvindo. Suas mãos trêmulas apertaram o pedaço de papel que segurava. O nome de Lucas estava ali, escrito tantas vezes como se ele tentasse manter viva a única coisa que ainda restava de seu filho. Ele está bem? O homem perguntou quase num sussurro, como se tivesse medo da resposta. Neymar hesitou. Ainda não sabia, mas uma coisa era certa. Não importava o que acontecesse, ele não deixaria aquele homem enfrentar isso sozinho. Vamos descobrir, respondeu com firmeza. Juntos. Declare: Deus é fiel. Se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. A cidade ao redor continuava seu ritmo frenético. Pessoas passavam apressadas, carros buzinavam, vidas seguiam sem perceber que ali, no meio daquele cenário caótico, algo extraordinário estava acontecendo. Um homem que havia perdido tudo estava prestes a reencontrar um pedaço de seu passado. E Neymar sabia que, independentemente do que acontecesse, aquela era uma história que ele carregaria para sempre. Ele continuou a busca. Ligou para contatos, buscou informações. A cada segundo, o coração do mendigo batia mais forte. Ele não sabia o que esperar. Seu filho ainda se lembraria dele, o perdoaria ou o olharia com indiferença, como se ele já não fizesse parte de sua vida. Neymar sentia o peso da incerteza no rosto daquele homem. Você precisa se preparar para qualquer resposta, disse com cautela. Mas o mais importante é que você está tentando. Isso já significa muito. O mendigo assentiu lentamente. Eu só preciso vê-lo, nem que seja de longe. Neymar apertou o celular nas mãos. Estava a um passo de algo grandioso, mas o que viria depois? Isso ninguém podia prever. Eu confio. Se sente que sua vitória está chegando. O silêncio se prolongou entre eles. O mendigo passou as mãos no rosto, como se tentasse se preparar para qualquer desfecho. Neymar entendia. Sabia que as respostas podiam ser dolorosas, mas sabia também que era melhor enfrentar a verdade do que viver para sempre com dúvidas. Então, o telefone vibrou. A resposta que esperavam chegou. Neymar olhou para a tela, prendeu a respiração e leu a mensagem. Seu coração disparou. Ele levantou o olhar para o mendigo, que agora tremia de ansiedade. E então, com a voz carregada de emoção, ele disse: Temos um endereço. Os olhos do homem se encheram de lágrimas. Agora não havia mais volta. O tempo parecia ter parado. O mendigo encarava Neymar com os olhos arregalados, o corpo inteiro tremendo. As palavras ecoavam em sua mente. Temos um endereço. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. As lágrimas brotaram antes mesmo que ele pudesse contê-las. Por tantos anos, ele havia sonhado com esse momento, mas nunca imaginou que um dia pudesse acontecer de verdade. É mesmo ele? A voz do mendigo saiu trêmula, quase um sussurro. Neymar respirou fundo e olhou novamente para o celular. Tudo indica que sim. O nome bate, a idade bate, e tem um detalhe que me fez ter certeza. Ele fez uma pausa, olhou nos olhos daquele homem e então disse: Ele ainda joga futebol. O mendigo levou as mãos à boca. Um soluço escapou de sua garganta. Seu filho ainda perseguia o sonho. Aquele mesmo sonho que ele viu nascer, mas que não pôde acompanhar. Um misto de felicidade e medo tomou conta dele. Depois de tantos anos, será que Lucas ainda se lembrava dele? Será que ele ainda queria saber do pai? Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Neymar percebeu a hesitação no olhar do homem. O medo era compreensível. Como enfrentar alguém depois de tanto tempo? Como pedir perdão por uma ausência tão longa? O jogador colocou a mão no ombro do mendigo e disse: Não importa o que aconteça, pelo menos você tentou, e isso já significa muito. O homem respirou fundo, tentando acalmar o coração. Então, como se algo dentro dele despertasse, ele se levantou. Vamos! O caminho até o endereço parecia mais longo do que realmente era. Cada esquina parecia carregar um peso.
Cada passo era um teste para seu coração já tão machucado. Neymar dirigia, mantendo o olhar firme na estrada, enquanto o mendigo apertava as mãos sobre o colo, os dedos tremendo de ansiedade. Ele mora sozinho? O homem perguntou, quebrando o silêncio. Neymar olhou para a tela do celular novamente. Não tenho certeza, mas parece que vive com alguém. Talvez uma família adotiva, talvez tenha seguido em frente e construído a própria vida. O mendigo fechou os olhos por um instante. Ele queria acreditar que ainda havia um espaço para ele na vida do filho. Queria acreditar que o tempo não tinha apagado tudo. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Quando chegaram ao bairro indicado, o coração do mendigo disparou. As ruas eram movimentadas, casas bem cuidadas, crianças brincando nos quintais. Ele se sentiu deslocado, como se não pertencesse àquele lugar. Tem certeza que é aqui? Ele perguntou com a voz falhando. Neymar assentiu e estacionou o carro. O endereço era uma casa simples, com um jardim modesto e um pequeno campo improvisado nos fundos. E foi ali, naquele exato momento, que tudo parou. Porque ali, chutando uma bola sozinho, estava ele. O mendigo prendeu a respiração. Mesmo de longe, ele sabia. Era seu filho. Não havia dúvidas. As pernas dele fraquejaram. Um choro silencioso tomou conta de seu rosto. Meu Deus, é ele. Neymar observava a cena sentindo um aperto no peito. Sabia que esse momento era maior do que qualquer coisa. Mas o que aconteceria agora? Como Lucas reagiria ao ver o pai depois de tantos anos? O mendigo queria correr até ele, abraçá-lo, dizer tudo o que guardou no coração durante tantos anos. Mas o medo o paralisava. Vai lá, Neymar disse suavemente. É a sua chance. O homem respirou fundo, limpou as lágrimas do rosto e então, com passos hesitantes, caminhou em direção ao filho que nunca deixou de amar. Mas Lucas ainda não sabia quem ele era. Ainda não sabia o que estava prestes a acontecer. O reencontro estava prestes a acontecer. Mas será que o coração do jovem estava pronto para perdoar? Escreva: eu tenho esperança, se acredita que Deus nunca te abandona. O mendigo caminhava devagar, sentindo cada passo como se fosse um teste de coragem. Seu coração batia tão forte que ele temia que Lucas pudesse ouvi-lo antes mesmo de vê-lo. O jovem continuava ali, chutando a bola, sem suspeitar que seu passado estava prestes a bater à sua porta. Neymar ficou para trás, observando, segurando a respiração. Quando o homem se aproximou, sua voz falhou. Ele tentou falar, mas nenhum som saiu. Por tantos anos, ele ensaiou esse momento. Mas agora que estava ali, diante do filho, tudo parecia pequeno, diante da imensidão do que sentia. Lucas percebeu a presença dele e parou. Franziu a testa, analisando aquele estranho que o encarava com os olhos cheios de lágrimas. Posso falar com você? A voz do mendigo saiu num fio, carregada de emoção. Lucas hesitou. Não sabia quem ele era, mas algo na maneira como aquele homem o olhava, algo no tom de sua voz, fez com que ele sentisse um arrepio na espinha. Quem é você? Lucas perguntou com um tom cauteloso. O mendigo respirou fundo, fechou os olhos por um instante, reunindo forças, e então, com a voz embargada, disse as palavras que ele sonhou em dizer por anos. Eu sou seu pai. O silêncio que se seguiu foi esmagador. O tempo pareceu parar. Lucas piscou algumas vezes, confuso, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Seu peito subia e descia rápido. Seu olhar buscava respostas. Meu pai, ele repetiu como se não acreditasse. O mendigo assentiu e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Me perdoe, eu nunca deixei de pensar em você. Lucas deu um passo para trás. Seu coração estava um turbilhão. Por anos, ele tentou esquecer, tentou aceitar que estava sozinho. Mas agora, ali diante dele, estava o homem que ele achava que nunca mais veria. Neymar prendeu a respiração. Aquele era o momento mais difícil, o momento em que as feridas do passado se abrem antes de serem curadas. Lucas olhou nos olhos do mendigo. Ele via dor, via arrependimento, via amor. E então, ele fez algo que ninguém esperava. Ele deu um passo à frente e abraçou o pai. O mendigo soluçou, segurando o filho como se tivesse medo de que ele
desaparecesse novamente. Era um abraço de reencontro, de perdão, de amor que nunca deixou de existir. Neymar sorriu. Ele sabia que nem todas as histórias terminam assim, mas também sabia que a vida sempre nos dá uma chance de recomeçar. E naquele dia, naquele instante, pai e filho tiveram a chance de começar de novo, porque o amor verdadeiro nunca se apaga. Ele pode ser esquecido por um tempo, pode ser sufocado pela dor, mas nunca desaparece. E ali, naquele abraço, o passado foi deixado para trás. O que importava agora era o futuro. Deixe Eu Confio em Deus. Se acredita que toda história pode ter um recomeço.